Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e hoje nós vamos iniciar uma nova revista, que é essa aqui, ó, Gênesis, o livro dos começos, é o nome da revista. E bem pertinente, né? O livro dos começos, porque realmente Gênesis é o começo de tudo, né? A criação de todas as coisas, é a criação do homem, é o começo da nossa história, portanto, é o começo do pecado, é quando temos aí o primeiro pecado, né? Em Adão e Eva, o primeiro assassinato é o começo disso também, e o começo da promessa de Deus ali para Abraão, para sua descendência, e é um livro muito importante da Bíblia, faz parte do Pentateuco, são 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Esse livro já foi objeto de estudo da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos da nossa igreja. Se vocês quiserem aprofundar mais no estudo de Gênesis ou até complementar o que a gente vai estudar durante as 13 lições que fazem parte dessa revista, vocês podem ir lá no canal da Pieba no YouTube e vocês vão ver na playlist da Pieba EBD Adultos, vocês vão poder selecionar os vídeos e assistir também, tá bom? Fiquem à vontade. E eu gostaria então, antes de começarmos, de fazer uma oração, ok? Querido Deus e Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por ter nos guardado até aqui, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Tua infinita graça, Pai, obrigado porque apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, nos guardado. Obrigado, Pai, por estarmos bem, vivos, respirando, Pai, obrigado por todas as coisas que o Senhor já fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Obrigado pela Tua fidelidade e por cumprir os Teus propósitos e a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, mesmo que à distância. E eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, abençoe quem estiver assistindo esse vídeo, abençoe suas famílias, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através da Tua Palavra, Pai, das Tuas lições. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, pessoal, antes de tudo, se vocês escutarem um chorinho de um bebê, eu peço desculpa, nossa filhinha nasceu agora no dia 18, e a gente está com uma recém-nascida em casa, então pode acontecer, tá bom? Então já peço desculpa já se acontecer. E hoje nós vamos estudar essa primeira lição da revista, e o título dela é Deus é e faz. E o texto bíblico para o nosso estudo de hoje vai ser Gênesis capítulo 1, do versos 1 a 25. Gênesis 1, versos 1 a 25. Eu vou fazer a leitura, se você puder acompanhar, ok? Na sua Bíblia, vamos lá. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando então o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra, e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes,
as sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziam plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Amém. Então, pessoal, isso é o início da nossa Bíblia. Capítulo 1, versos 1 a 25 de Gênesis, que falam de quê? Da criação, né? De toda a criação. E antes até da gente conhecer a criação e se aprofundar nela, é necessário que a gente conheça quem? O nosso Criador, não é? Para nós que somos cristãos, que temos intimidade com Deus, para aqueles que já tiveram uma experiência mais profunda, mais íntima com Deus, e para todos que têm um relacionamento, né, diário e conhecem a Deus, é até fácil de entender, né, o que a Bíblia traz para a gente, né? Só que para aqueles que não têm Deus como o Criador e não têm uma intimidade com Deus ou nunca tiveram uma experiência, nunca experimentaram o amor de Deus, é um pouco difícil, né? Fica parecendo até fantasioso tudo que a gente fala sobre a criação, sobre as promessas de Deus. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui no estudo de Gênesis é considerar que, em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo que nela está escrito é verdade, né? Não tem como a gente pensar diferente, né? Então isso é um pressuposto para a gente, né? Para o nosso estudo. E existe um Criador do mundo, né? Como a gente viu, Deus, que é o nosso Criador, Ele nos criou e criou tudo que está à nossa volta, não é verdade? E só que o objetivo da Bíblia não é dar muitos detalhes sobre como o mundo foi feito, mas deixar claro quem foi que o fez, né? A gente vê em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, não existe dúvida de quem criou o céu e a terra. Foi Deus. Então, muito mais do que detalhar como foi feito e de que forma Deus fez, a Bíblia está muito mais preocupada em demonstrar quem fez, né?
que é o que importa para nós, né? Existe até uma discussão acerca do termo que a Bíblia traz, né, no original da palavra dia, que é Yom. Muitos dizem que esse termo, essa palavra, ela significa períodos maiores que 24 horas, né? Então a criação ela não seria ali em 7 dias, nem 6 dias, né? Que no 7º ele descansou, não seria ali nesses dias, mas que teriam durado muito mais. Outros já dizem que não, que o termo dia utilizado na Bíblia realmente define o que a gente entende por dia hoje. E realmente existe essa discussão, né? A gente já se pegou alguma vez, talvez, discutindo isso, né? Como que as espécies, né? Os seres vivos foram criados, né? Tem aí as disciplinas que nós estudamos na escola, as ciências, a biologia, dependendo do estágio que a gente está, que dizem, né? Dizem dos bichos, da evolução ali, o que aconteceu, dos seres aquáticos, passaram para a Terra. Então, assim, a gente não sabe como que isso aconteceu. E pode ter acontecido por vários séculos, pode ter acontecido por muito tempo, né? A gente não sabe, a Bíblia não traz isso para a gente, mas ela traz quem criou, quem fez isso. E isso que importa para a gente, que é Deus, né? Deus que fez isso, e isso que é importante para a gente. E esse Deus que não é apresentado, né? Que é o nosso Deus, né? Que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. A gente sabe que não tem início, não vai ter fim, que ele sempre existiu e sempre vai existir. É diferente de tudo, porque tudo que está fora de Deus depende dele, né? Tudo que está em Deus é Deus, então ele não tem um início, não tem um fim. Muitos tentam explicar e poucos conseguem explicar, né? A gente sabe que Deus é o mesmo Deus que para ele, o que para a gente é um milagre, é um sobrenatural, para ele é uma coisa normal, né? Deus, ele, ao mesmo tempo que ele ressuscita alguém que está morto, né, há 4 dias, é o mesmo que talvez faz um machado de ferro flutuar na água, por exemplo, ou transforma o dia em noite. Quer dizer, é o mesmo Deus que age no natural e no sobrenatural. Quer dizer, as leis da natureza funcionam de acordo com a vontade de Deus, mas o sobrenatural também funciona de acordo com a vontade de Deus. Então esse Deus, que é um Deus maravilhoso, ele que é o nosso Criador, né? E assim, como eu disse no início, para alguns é difícil de entender, para aqueles que não têm uma experiência com Deus, né? Não tiveram, ou não têm uma intimidade. Mas para nós é uma coisa que a gente sente, né? É uma coisa simples de entender. Mas esse Deus também, que criou todas as coisas, ele por muitas vezes ele é mal interpretado, né? As pessoas acham que esse Deus é uma força, né? E não é uma força. Deus é um ser, é uma pessoa que também tem a vontade dele, tem o amor dele, né? Deus nos amou primeiro, não é verdade? Então, ele não pode ser uma força, ele inclusive está preocupado, e ele se preocupa e interfere no mundo. Quando a gente lê lá em João, capítulo 3, verso 16, vou ler para vocês. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que Deus maravilhoso. Esse Deus não é uma força que criou tudo e foi embora, e sumiu, desapareceu e deixou as coisas acontecendo. Não, Deus, ele está presente, está agindo, está preocupado, né, com o nosso ser, com a nossa salvação, com a nossa vida. Então esse é o nosso Deus, ele não pode ser interpretado de outra forma.
E quando a gente fala de criação, né, e portanto somos criacionistas, né, porque diferente dos evolucionistas, nós entendemos que tudo foi criado por Deus e não foi evoluindo e por choques de partículas, moléculas, átomos, e aquilo ali surgiu a vida. A gente não entende que a gente é originário do caos, né? A gente entende que a gente é originário de um projeto perfeito que Deus tem para nós. Teve, tem e sempre terá para nós. Eu acho que é muito mais fácil para nós acreditarmos nisso que para uma pessoa acreditar que tudo veio do caos, né? Por exemplo, se você achar um celular debaixo da areia na praia, num deserto, por exemplo, um celular lá enterrado, é muito mais fácil você acreditar que alguém deixou aquilo lá do que alguma coisa ali aconteceu, uma junção de choques de moléculas, de átomos e pum, fez surgir o celular. Então, diferentemente dos evolucionistas que creem que a gente é um resultado do acaso, né? A gente não, a gente entende que a gente é resultado de um projeto perfeito, né? Inclusive existe uma corrente científica que estuda, que tem um nome, né? Que tem uma teoria que tem um nome, que é a teoria do designer perfeito, uma coisa assim, do designer inteligente ou desenho inteligente. Eles não citam Deus, mas eles dizem que existe um ser que as coisas são tão perfeitas e tão harmônicas, existe padrão em tudo, que as coisas não poderiam ter sido originadas fruto do acaso, né? Tudo tem que ter sido projetado para existir, né? Porque são muitas coincidências, muitas milhões, né? Muitas milhões de coincidências muito perfeitas para fazer surgir a vida e tudo do jeito que a gente conhece, das coisas funcionarem bem tão bem, é perfeito. Se a gente olhar para a natureza, olhar para tudo e observar uma criança sendo formada no ventre da mãe, isso não é acaso, isso é perfeição, isso não tem como ter sido criado do acaso. Então, é nesse Deus que a gente acredita, né? E é nisso, né? A gente, além da nossa fé, que é a gente acreditar nisso sem ver, sem ter provas, se a gente for também pensar racionalmente, existem muitos argumentos para isso também, né? Que são contrários ao evolucionismo, né? Mas isso é uma discussão. E nós temos que exercitar nossa fé, porque essa é a verdade, é a palavra de Deus que nos traz isso, e nós acreditamos nisso, não é? E, como eu havia falado que Deus não é uma força que criou todas as coisas e foi embora, Deus também faz parte de uma trindade, né, que a gente conhece bem, que é Deus, que é o nosso Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. E a trindade estava presente no momento da criação, né? Ela estava lá. Gênesis 1:26, que a gente não leu, mas a gente leu o seguinte, olha só. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Façamos. Deus estava falando com alguém, né? Se a gente lê em João, capítulo 1, versos de 1 a 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem que era o Verbo? Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus estava com Deus e o Espírito Santo de Deus também. Então, essa trindade estava presente no momento da criação, né? E, pessoal, nosso Deus Todo-Poderoso, a gente não tem
palavra suficiente para descrevê-los, né? Muitos já tentaram, mas poucos conseguem descrever. Eu acho que a gente talvez não tenha palavras para descrever o que Deus é para a gente. E, como eu disse, nada é obra do acaso, né? Tudo foi feito de acordo com os planos de Deus. Todas as coisas foram feitas. E Deus reúne em si todos os atributos, né? Como eu disse na Bíblia, já falamos isso em lições anteriores, a Bíblia se refere a Deus pelos seus atributos, né? Tem vários nomes de Deus. São atributos de poder, perfeição, bondade, justiça, né? E nosso Deus não é uma força, é um ser super inteligente e que tem sentimentos também, né? Tanto que ele nos amou primeiro. E a essência de Deus é o amor, né? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqueles que já experimentaram esse amor não têm dúvida da existência de Deus, né? A gente, quando experimenta o amor de Deus por nós, quando a gente enxerga Deus em cada detalhe de nossa vida, em cada momento, em cada situação, mesmo naqueles momentos de luta, em que Deus está ali presente, cuidando de nós, mesmo naqueles momentos que Deus está nos disciplinando, mas ali Ele está ali cuidando da gente, para que tudo saia de acordo com a vontade e dentro dos propósitos dele, esses não têm dúvida de que Deus é maravilhoso e de quem é esse Deus. E a gente contempla a Deus em todas as coisas, sejam nas coisas naturais, que nós vemos todos os dias, seja nas sobrenaturais. Como eu já falei também em outras lições passadas, até o natural, até no natural existem milagres acontecendo, né? Um bebê crescendo no ventre da mãe, para mim é um milagre, né? Uma planta que cresce, né? Aquele milagre quando Jesus transformou água em vinho. Se a gente pensar hoje, a vinícola cresce com uma semente, ela brota, a água que alimenta aquela vinícola e com as parreiras de uva ali, a uva que se formou é pisoteada, fermentada, aquilo vira vinho. Quer dizer, isso é uma representação no natural do milagre que Jesus já tinha feito, não é? Então, lá em Salmos 19, capítulo 19, versículo 1, a gente lê o seguinte, olha só: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, se a gente contemplar a natureza, e é o que a gente talvez faça pouco, né, hoje em dia, na atualidade, por causa da correria, de tudo que a gente vive, mas se a gente parar um pouco e contemplar, a gente vai ver Deus em todas as coisas, na natureza, no firmamento. Isso é uma declaração da glória de Deus, né, da criação, de tudo que Deus fez para nós. E fez tudo para nós, não é? E a gente não precisa de provas, né, para crer que Deus existe, Deus é nosso Criador, né? A gente tem que dar espaço de fé, e a fé exercitada que nos possibilita ter intimidade com Deus, experimentar do seu amor, né? E crer nele, mesmo que a gente não o veja, né? Lá em João, capítulo 20, verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, mas bem-aventurado os que não me viram e creram. Quer dizer, Jesus está falando, bem-aventurados aqueles que não o viram, mas mesmo assim creram nele. Da mesma forma, bem-aventurados que não viram Deus, mas creem nele. Creem por causa de tudo que nos cerca, de tudo
o que nos rodeia, né? São os nossos olhos espirituais, né? E que passam a enxergar Deus em cada detalhe da nossa vida. Mas para isso acontecer, a gente precisa exercitar a nossa fé, né? Então, a certeza de que Deus existe, que Deus nos criou, que somos criações, que a gente é uma criação de Deus, é fortalecida essa crença, ainda mais quando a gente experimenta e desfruta da graça e paz de que somente Ele pode nos dar, não é? E a maior prova que Deus existe é quando você experimenta esse amor de Deus por nós, que é representado em todas as coisas que nos cercam, que é representado pela nossa vida, pela experiência que temos e por tudo, né, que nos rodeia. Amém, pessoal? Então essa é a lição de hoje, desses versículos do capítulo 1, introduzindo o estudo de Gênesis. Como eu disse, vocês podem complementar esse estudo com a EBD de adultos, se vocês quiserem, né? E eu vou encerrar essa lição falando uma coisa com vocês que é muito importante também. Nós estamos no período das missões estaduais, não é? Passamos pelas missões, nas campanhas das missões mundiais, estamos na campanha das missões estaduais, e eu gostaria de dizer que as missões, a missão é um tema muito importante, porque missão qual que é a nossa missão, né, aqui na Terra? É espalhar a palavra de Deus, né, espalhar o Evangelho. Quando você conversa com seu vizinho, quando você, através da sua vida, você demonstra para o próximo o amor de Deus, quando você fala de Deus para as pessoas, você está sendo um missionário, né? E os nossos missionários que vão longe, né? Que saem das suas casas e viajam e vão para outros lugares afastados. Nós estamos agora nas missões estaduais, tem muitos locais no estado de São Paulo, por exemplo, que são afastados, são lugares que precisam que a palavra de Deus chegue, são comunidades que têm necessidade e que têm sede da palavra de Deus, né? Então eu gostaria de pedir para vocês que estejam orando e contribuindo, né, da forma que puderem, seja com orações, seja divulgando o trabalho deles, e seja com alguma contribuição, se assim for possível, mas que vocês orem por nossos missionários, onde eles estiverem, seja os nossos missionários estaduais, missionários mundiais, aqueles que estão fora do país, aqueles que estão, né, longe, orem por eles, contribuam. Nós temos metas, objetivos para alcançar na igreja, mas nossa turma de adolescente, nós podemos contribuir orando por eles, né? E também sendo missionário onde vocês puderem, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, até lá.